A paz do Senhor a todos. Graças a Deus, o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, unidos, para aprendermos a Tua Palavra. Vamos começar agradecendo a Ele por essa grande oportunidade, por esse maravilhoso domingo. Pai de amor, somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua bondade, a Tua misericórdia. O Senhor tem guardado a cada um debaixo das Tuas asas. E debaixo das Tuas asas estamos seguros, ó Pai. Continua abençoando a cada um, Senhor Deus, se aquele que alcançar, Senhor Deus, esse vídeo. Ó Pai, derrama a Tua unção, derrama, Senhor, a Tua misericórdia em cada lar, em cada família. Eu não conheço, Senhor, todos, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o endereço, o Senhor sabe onde está agora, Senhor Deus. Ó Pai, a Sua palavra que é viva e eficaz e penetra nas juntas e nas medulas. Ó Pai, penetra no coração, na mente, nas intenções. Venha com Teu poder, Senhor Deus, saciar, alimentar, refrigerar, ó Pai, a alma daqueles que estão sedentos e procuram por Sua palavra, Senhor, que possamos a cada dia aprender mais de Ti e mais da Tua palavra. Em Teu nome nós te pedimos e te agradecemos. Graças a Deus, irmãos, mais uma aula que iniciamos aqui, nesse domingo maravilhoso, ensolarado, que Deus nos proporcionou pela Sua bondade e pela Tua misericórdia. Estamos mais uma vez para aprender, né? É bom estar aprendendo a palavra do Senhor, porque a cada dia nos edifica, nos levanta, nos faz vencer. E hoje, irmão, lição 9, 30 de agosto de 2020, o último domingo do mês de agosto, para a glória do Senhor Jesus. E Ele que permitiu chegarmos até aqui. Como vencer as oposições à obra de Deus. Irmãos, estamos estudando, a nossa revista do terceiro trimestre da Escola Bíblica. E o tema diz: os princípios divinos em tempos de crise. Na lição 1, irmão, nós vimos que Daniel ora por um despertamento. Ele percebeu que havia necessidade de estar orando. Para quê? Para um despertamento e para o povo ser liberto da escravidão. E através desse despertamento, eles conseguiram, ao decorrer do tempo, alcançar a vitória. Então precisamos estudar a palavra e orar por despertamento espiritual. Na lição 2, irmão, despertamento espiritual, um milagre. Nós vemos que o rei foi despertado por Deus, para libertar o povo da escravidão. Não foi ninguém que chegou lá para ele, não foi alguém que chegou e falou que ele precisava. O próprio Deus deu esse despertamento nele e viu a necessidade do povo ser liberto. Então, a submissão à vontade de Deus gera o despertamento espiritual. Na lição 3, o despertamento renova o altar. Eles foram lá, voltaram ao sua cidade natal e viram o altar quebrado, destruído, para que Deus recebesse oferta, adoração, renovar o altar, consertar o altar e oferecer o sacrifício a Deus. Então, Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Na lição 4, a construção do templo enfrentou oposição. Na obra de Deus, irmãos, haverá sempre aqueles
que querem fazer, que não querem fazer e que querem atrapalhar. Então sempre teremos oposições em várias áreas, mas só que nós temos que estar centrado e preocupado em fazer a vontade de Deus. Então devemos manter a confiança em Deus, independente de qualquer circunstância. Na lição 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. Os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. Ageu e Zacarias profetizaram para quê? Para prosseguir a obra. Através da profecia, irmãos, há um encorajamento. Através da profecia, e às vezes a pessoa esqueceu esse tempo que Deus prometeu, mas a profecia faz relembrar a pessoa e pessoas que são usadas por Deus. Então, após 15 anos parada a obra, Deus levanta Neemias. Em Neemias, na lição 6, ele reconstrói os muros de Jerusalém. Somente despertados, podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Então, Neemias estava na sua vida lá folgada, de copeiro do rei, uma vida tranquila, e foi despertado por Deus para reconstruir os muros. Mas ele era copeiro, não era pedreiro, não era construtor, mas houve esse despertamento, houve essa vontade de fazer, porque Deus colocou, independente se ele sabia realizar ou não fazer aquela função, mas ele foi despertado por Deus para ir lá e realizar. Então, lição 7, o povo de Deus deve separar-se do mal. A comunhão plena com Deus exige santidade. Então, irmãos, santo significa separado. Separado o quê? Das más influências, das atitudes erradas, dos pensamentos errados, da falta de sabedoria, da falta de temor a Deus, falta de amor. Porque assim como o apóstolo Paulo nos diz, nós temos a mente de Cristo. Somos diferentes, temos que pensar diferente, agir diferente, fazer diferente do mundo. Então, a lição 8, que nós passamos no passado, as causas da desunião devem ser eliminadas. A união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e é um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Então, com a união, a unidade, todos pensando, tendo o mesmo pensamento, o mesmo propósito, com a mesma vontade de fazer, de realizar, a bênção de Deus é derramada sobre o seu povo, porque houve concordância. Tudo que for ligado aqui na terra vai ser ligado no céu. Então, quando há concordância segundo a vontade de Deus e segundo as suas misericórdias, ele envia a bênção e ordena a bênção conforme a sua vontade. E hoje, irmãos, nós estaremos aprendendo na lição 9 como vencer as oposições à obra de Deus. Nosso textual, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Nossa verdade prática, quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é o muito maior que todos os obstáculos que encontramos. Então, nosso Deus é maior do que tudo que está acontecendo, porque Ele que permite, Ele que autoriza. Vejamos
bom exemplo da vida de Jó, que Deus permitiu na vida dele, até onde ele poderia tocar nele. Então, tudo é permissível a Deus e vemos até onde ele vai tocar, ou até onde ele vai realizar, conforme a vontade dele. Nosso texto bíblico, irmãos, está em Neemias, capítulo 4, versículo 8 ao 20, 1 João, capítulo 4, versículo 4, e 1 João 5, versículo 5. Neemias 4, 8 e 20. Ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém, para o desviar do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus, pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, porque pus guarda nos lugares baixos, por trás do muro e dos altos, e pus o povo e suas famílias com as suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos seus moços trabalhava na obra, e outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro e os que traziam as cargas, os que o carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e a outra mão tinha as armas. Com uma mão fazia a obra, com a outra mão carregava a arma. 18. E os edificadores, cada um trazia sua espada, cingida aos lombos. Edificavam, tocavam trombeta. Estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do mundo, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis convosco. O nosso Deus pelejará por nós. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Capítulo 5, versículo 5 de 1 João. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Graças a Deus por essa palavra, né, irmãos? Nós vemos que Neemias, sendo um simples copeiro, mas pelo despertamento de Deus, olha quantas qualidades ele adquiriu através desse despertamento. Foi construtor, de copeiro, foi construtor, estrategista,
fez também, irmãos, uma organização do povo para cada povo construir sua parte do povo. Negociou dívidas. Foi um verdadeiro administrador e organizou também na parte dos soldados de guerra, orientando que deveriam estar aqui metade vigiando e metade trabalhando. E mesmo assim, aqueles que estavam trabalhando, com uma mão trabalhava e com outra mão ficavam a arma. Para quê? Para se o inimigo viesse, estivesse preparado. Então nós vemos que através de um despertamento, quantas qualidades Neemias adquiriu através desse despertamento de Deus. Objetivo geral: destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer a oposição à realização da obra de Deus. Os objetivos específicos: a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Ver os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. Destacar quais armas espirituais Neemias utilizou para vencer a oposição à obra de Deus. Então, irmão, na lição passada nós vemos, que foi dura a resistência dos samaritanos para a reconstrução do muro de Jerusalém. Mas Neemias enfrentou com sabedoria a oposição daquele que queria ver a obra de Deus, Aqueles que não queriam ver a obra de Deus ser concluída, concretizada, Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com vida eterna e vida com abundância. Então Neemias teve esse compromisso, teve que animar o povo para trabalhar, para fazer, porque na nossa caminhada muitos param, muitos desanimam, muitos cansam, e nós, irmãos, como servos de Deus, temos que ajudar uns aos outros, dando ânimo, dando força, lendo a palavra, relembrando das promessas que Deus fez. Não esqueça, mas faz tempo. Mas o Senhor é o dono do tempo. Ele que faz tudo por nós. Então, irmãos, jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Qual a procedência desses ataques? Bem, irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 2, nos diz assim: não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes da terra das trevas deste mundo, contra hostes espirituais na maldade no lugar celestial. Portanto, a nossa luta é espiritual. Estamos vivendo uma pandemia. Nosso inimigo é invisível. O vírus é invisível. Mas Satanás também ele é invisível. E nós se precavemos de várias formas para não ser atingido por esse vírus. Somos orientados pelos meios de comunicações, nas empresas, nas escolas, onde formos. Somos orientados para se precavermos, para não ser atingido por esse vírus. Igualmente, a palavra de Deus, ela nos orienta todo o tempo
a nos precavermos contra o nosso inimigo, astuto inimigo. E outra, ele não quer só nos derrubar, ele quer nos matar. Assim como o versículo aqui nos diz, Neemias, capítulo 4. Acerca daqueles que querem prejudicar a obra do Senhor Jesus, aqueles que querem ver sua obra não concluída, e não só a obra material, mas a obra espiritual, porque a obra de Deus é cada vida que foi estipulada pelo Senhor Jesus. O inimigo tenta destruir, né? E tenta o que? Deixar a pessoa desanimada, através do que? Dos problemas, das dificuldades, e através também daquelas promessas que Deus fez e ainda não foram concretizados. O inimigo tenta com seus dardos inflamados colocar no coração da pessoa que Deus não vai cumprir, né? Então Deus, ele está disposto a abençoar, né? E nesta luta contra o inimigo invisível, a nossa arma é a fé, porque é a fé que vence, porque sem fé é impossível, porque nós acreditamos, né, que Deus vai fazer o impossível. As nossas armas são espirituais, segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vamos ver aqui. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que levanta sobre o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento. Então, as nossas armas são espirituais, irmãos. Por quê? Porque muitas pessoas falam, se você tiver boa eloquência, se você souber conversar com o inimigo, se você souber dialogar, você não vai ser atingido. Mas esse arco inimigo não tem conversa. Ele quer destruir. Ele quer acabar com os sonhos que Deus prometeu. Então nós vemos que a nossa luta, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas também são espirituais, pois não lutamos contra carne e sangue,
Então, temos o inimigo físico que são usados por Satanás para nos atingir, para nos afligir, para nos desanimar. E também temos esse inimigo espiritual, né? Que vem com dardos, com palavras, que vem desanimar a cada um. O inimigo, ele procura atingir a nossa fé. O inimigo ataca com armas de desprezo. Que nem diz aqui que fazem esses fracos judeus. No capítulo 2 de Neemias, versículo 2, que o apóstolo Paulo nos diz: quando estou fraco, então estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, foi através dessa tentação que muitos não alcançaram a terra prometida. Muitos não conquistaram. Por quê? Porque desanimaram, deram ouvido ao inimigo, não à voz de Deus. Então o inimigo, irmãos, ele tem várias armas, mas a maior arma que temos aqui, ó, a palavra de Deus, que nos garante a vitória, porque nós temos fé nela, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira e do escárnio. Mas é importante entender que isso faz parte da cruz que devemos acertar quando seguimos a Jesus. No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo e vós vencereis. Amém? Então, nós vemos aqui, irmãos, que o inimigo ele ataca com mentiras, boatos, invejas, né? Inventa várias situações para comprometer, para desanimar o povo. Mas, assim como Neemias, ele foi e venceu. Os judeus venceram, porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus. Neemias disse a seus inimigos: os Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias capítulo 2, versículo 20. Neemias sabia que o Senhor havia enviado para Jerusalém e tinha certeza que estava com ele. E não só isso, ele orava, jejuava e clamava a Deus por essa situação. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém, que pelejava por eles. Essa certeza acompanhava do compromisso com a oração e foram importantes para que o servo do Senhor alcançasse sucesso na sua missão. Então nós vemos, irmãos, apesar de todas as adversidades dos inimigos, apesar de todos os contratempos, mas o poder de Deus é maior que qualquer inimigo, qualquer mentira, qualquer desavença. Porque assim como o nosso texto áureo diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Graças a Deus, irmãos, encerramos mais uma aula pela misericórdia e graça do Senhor. Espero que seja produtivo para você, para o seu elevo espiritual e para a caminhada, que possamos prosseguir confiantes, com a cabeça erguida, até o Senhor voltar. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse dia, por essa aula, por todos que estão ouvindo
por todas as famílias. Cremos que próximo domingo estaremos aprendendo mais uma aula para a glória do Senhor Jesus, porque é Ele que garante a vitória. O inimigo pode espernear, pode ter as suas astutas, mas a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta aula, por tudo que o Senhor tem feito a cada vida, Senhor. Continua abençoando a cada um, Senhor Deus, que está no seu lar, no seu trabalho, no transporte, onde quer que seja. Sua mão seja alcançada, Senhor, em cada vida, que possamos a cada dia ser despertados, assim como somos despertados para os nossos compromissos, assim como somos despertados, Senhor Deus, para a nossa atividade diária, assim como somos despertados ao levantar amanhã, possamos ser despertados pelo Teu Espírito Santo para fazer a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos dê um domingo abençoado, uma semana abençoada, debaixo da Tua presença e da Sua graça. Continua nos orientando e nos falando a cada dia, através da Tua palavra, e possamos a cada dia ser mais grato a Ti por tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor fará em cada vida. Tudo isso te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por estar até aqui conosco. Tenha uma semana abençoada, debaixo da potente mão de Deus.